Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, nós vamos direto ao ponto para descobrir como Jesus simplesmente desmontou uma armadilha teológica super sofisticada sobre a vida após a morte, que está lá no capítulo 12 de Marcos. Vamos mergulhar de cabeça nesse embate intelectual e entender cada nuance dessa história. Bom, o nosso roteiro de hoje é bem dinâmico. Vamos começar com o cenário e a armadilha, ver qual foi o diagnóstico de Jesus, entender o que é essa nova realidade, passar pela prova bíblica definitiva, fazer uma aplicação para a fé e fechar falando um pouquinho sobre o maior mandamento. Vamos lá? Parte 1. O cenário e a armadilha. Vamos conhecer os saduceus. Olha só o contraste gigantesco que a gente tem aqui. De um lado, a elite espiritual padrão da época, que acreditava em milagres, nos profetas e na vida após a morte. Do outro, os saduceus. Eles eram tipo os grandes céticos da época. Racionalistas extremos, sabe? Eles aceitavam apenas o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e rejeitavam totalmente qualquer ideia de ressurreição. Para eles, a vida acabava aqui e fim de papo. E aí, para armar essa grande cilada, os saduceus pegam justamente uma lei desse Pentateuco que eles tanto amavam, a famosa Lei do Levirato, lá de Deuteronômio 25. O propósito original dessa lei era super nobre, na verdade: proteger as viúvas, que ficavam muito vulneráveis na época, e garantir que a linhagem na família continuasse. Mas olha o que eles fazem com isso. Eles constroem um cenário hipotético que é quase cômico de tão absurdo. Imagina a cena: uma mulher casa e o marido morre sem deixar filhos. Para cumprir a lei, ela casa com o irmão dele. E aí esse ciclo trágico se repete sucessivamente, até que simplesmente todos os 7 irmãos morrem. É claramente uma história fabricada, levada ao extremo, só para forçar a barra da lógica. O que nos leva à charadinha provocativa deles. Tá bom, na ressurreição, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Gente, fica muito claro que eles não queriam tirar uma dúvida sincera, né? O objetivo era puramente zombar da ideia de vida após a morte, tentando provar que a ressurreição geraria uma bagunça impossível na vida real. Parte 2. O diagnóstico de Jesus. Onde estava a raiz de todo esse problema? Em vez de tentar resolver a charada, Jesus vai direto na ferida. Ele não faz rodeios. Ele diz praticamente na cara deles: vocês estão completamente enganados. Jesus diagnostica que o erro deles não era falta de inteligência, mas uma ignorância absurda sobre as Escrituras e sobre o próprio poder de Deus. Era um problema duplo, literalmente. A ignorância das Escrituras gerava uma baita distorção espiritual e o fato de limitarem o poder de Deus criava uma restrição teológica gigante. Pensa bem, os saduceus estavam até pensando de forma lógica, sim, mas dentro de uma caixinha minúscula. O sistema de pensamento deles já estava quebrado desde o começo. Parte 3. Uma nova realidade. Entendendo os parâmetros da vida após a morte. Aqui, a análise nos mostra como Jesus redefine tudo. Ele diz que na ressurreição as pessoas serão como os anjos. Mas atenção, isso não significa virar um serzinho literal com asas flutuando nas nuvens, tá? Significa que a ressurreição não é só uma continuação da vida aqui da Terra. Nós vamos entrar em uma realidade futura completamente diferente, onde regras terrenas e temporárias, tipo o casamento, não existem mais. É um nível totalmente novo. Parte 4. A prova bíblica definitiva, o argumento direto do livro de Êxodo. Com a armadilha desmontada, Jesus vai para a prova irrefutável, e ele âncora o argumento onde? Justamente em Êxodo capítulo 3, na história da sarça ardente. Lembra que os saduceus só aceitavam os livros de Moisés? Usar esse texto é uma verdadeira jogada de mestre no debate teológico, porque era a autoridade máxima para eles. E aí, toda a vitória intelectual aqui se baseia num detalhe brilhante: um único tempo verbal, o grande eu sou. Pense comigo, se Deus tivesse dito eu fui o Deus deles, isso implicaria que a história acabou, que os patriarcas ficaram no passado, mortos e enterrados. Mas ele não diz isso. Ele disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Presente contínuo. Ativo. É genial. A conclusão cai como uma bomba. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Se o Criador é o Deus dos vivos, então essas figuras históricas, Abraão, Isaque e Jacó, precisam existir diante dele de alguma forma real e plena. É um checkmate que usa a própria lei que eles tanto defendiam para provar que a morte não é o ponto final. Parte 5. A aplicação para a fé. Como isso constrói a nossa esperança. Bom,
O que a gente tira de lição disso tudo? 3 coisas fundamentais. Primeiro, Deus é o Senhor absoluto da vida eterna. Segundo, a ressurreição não é uma teoria maluca, ela é explicitamente bíblica. E terceiro, e talvez o mais importante, a verdadeira teologia exige que a gente abrace as 2 coisas, as Escrituras e o poder de Deus. Se a gente foca só no texto e ignora o poder, a gente limita Deus. Se a gente foca no espiritualismo sem a palavra, a gente distorce quem ele é. Então fica essa pergunta super pertinente para a gente refletir. Será que às vezes a gente também tenta prender o infinito na nossa lógica finita? Nossa lógica humana está atrapalhando a gente de entender o tamanho das promessas eternas? Ou a nossa esperança está realmente depositada de forma firme na ressurreição? É uma ótima hora para avaliar se a gente não está colocando Deus numa caixinha, igualzinho aos saduceus. Parte 6. O maior mandamento. Preparando o terreno para uma nova pergunta. Na nossa próxima análise, o clima dessa história vai mudar completamente. Nós vamos ver um escriba sincero, chegando não para testar, mas com uma dúvida genuína. E isso vai nos levar ao mandamento mais importante de todos: amar a Deus e ao próximo. Mas fica a provocação. Se o nosso Deus é o Deus dos vivos, como será que o amor que a gente pratica hoje se conecta com essa eternidade fantástica que acabamos de descobrir? Até a próxima!